Bom dia, bem-vindas! Hoje nós vamos falar qual a importância e quais são os cuidados pré-natais. Eu vou receber a Camila aqui do canal Educadora Materna para conversar com vocês sobre isso. A Camila ela tem um canal cheio de dicas legais. Ela também trabalha com mães, na verdade, né? Ela passa no Instagram dela dicas interessantes sobre alimentação e atividade física, né? Vamos esperar ela entrar. Quem vai chegando, bom dia, bem-vindos. Podem mandar suas perguntas, podem chamar algumas amigas grávidas que vocês têm, que ainda estão com algumas dúvidas ou questões, para aprender um pouquinho mais. Vamos esperar ela chegar. Aí, chegou. Eu chamei a Camila porque eu adoro a energia dela, o canal dela é muito gostoso de acompanhar, tem muita coisa legal. Aí tá entrando aí com a gente. A gente vai tentar falar um pouquinho dos florais, se a gente conseguir também, como os florais podem apoiar nessa questão, tá bom? Aí. Olá, Entrou? bom dia! Bom dia, tudo Muito bem? bem, e você, muito obrigada por aceitar o convite mais uma vez. Imagina, eu que agradeço o convite. Super cedo, tá grávida, gente, a Camila tá grávida, ela tem um filho de 2 anos, então assim, não é fácil encontrar esse horário não, viu? Então realmente, muito obrigada. Nada, Então, imagina. esperem que pode ser que a gente tenha interrupções, eu também tenho duas filhas aqui, não são tão pequenas, mas elas acabam interrompendo às vezes, então acontece, né? Sempre tem. Camila, eu fiz uma breve introdução sobre você, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, do seu Instagram pra gente. Então, eu já sou profissional da saúde há muitos anos. No Brasil, eu comecei como técnica de enfermagem, então eu posso dizer que eu sempre tive dentro desse meio, assim, né? Eu trabalhei muitos anos com cardiologia e dentro da cardiologia a gente acaba cuidando muito da alimentação do paciente, de atividade física, porque paciente cardíaco normalmente tem algum desses, eu falo desses pilares está falhando, assim, né? Alguma coisa a gente tem que equilibrar para conseguir, não é só a medicação, como pressão alta, diabetes e tudo isso vai levando a problemas cardíacos. Então eu Uhum. sempre tive dentro desse meio, assim, eu sempre pensei comigo, nossa, eu quero me cuidar durante a minha vida, porque eu não quero chegar com 50, 60 anos, que é super comum, com pressão alta, com diabetes. Então eu sempre tive essa linha de pensamento. E eu vim morar nos Estados Unidos, me casei, tive filho e acabei ficando naquela assim, eu acho eu quero poder ver os meus filhos. Aqui nos Estados Unidos, eles logo voltam a trabalhar, não tem licença maternidade. Então, é bem difícil, né? 6 semanas, né? Aqui são 6 semanas, não dá nem para a cultura voltar para o tamanho normal, né? Não, a gente já volta a trabalhar no puerpério, né? Volta a trabalhar chorando mesmo. Me lembro. Minha primeira filha nasceu aqui também, em Arkansas, né? Apesar da gente ter voltado para os Estados Unidos faz só 2 anos, a gente morou lá e foi a mesma questão, né? Quando eu tive minha primeira filha, eu tinha o planejamento de voltar a fazer meu doutorado, que eu tinha acabado de terminar o mestrado, né? Terminei, defendi numa quarta-feira, ela nasceu na outra. E aí eu Nossa, falei, ai, não vai rolar. Não consegui, não é, consegui. eu fiquei pensando, vou arrumar um emprego, voltar a estudar tudo, ele vai nascer, eu tenho certeza que eu não vou conseguir voltar a trabalhar. Então foi isso, foi aquela entrega total para a maternidade e eu já contei várias vezes aqui no meu Instagram que durante a minha primeira gravidez eu passei por muitas dificuldades. Todas as dificuldades possíveis da maternidade eu enfrentei psicologicamente, mas vamos dizer assim, de não aceitar, de não ter informação suficiente, de não ir buscar informação, de não me cuidar. Então, assim, foi um período muito difícil da minha vida e o pós-parto também foi muito difícil. Então, e eu pensava assim, nossa, eu quero ter mais filhos, todo mundo fala que ter filho é tão bom, a minha mãe sempre falou que é tão bom. Por que tão difícil assim? Então, eu comecei a buscar mais informação e aonde eu encontrei o curso de Health Coach, que é coaching saúde para gestantes.
e vi que existe muitos meios que tem como sim ser mais fácil, ser muito mais tranquilo, se a gente se cuidar. A gente tem que se cuidar. Então, por isso que eu falo tanto de autocuidado aqui. E só que eu falo muito mais a parte física, né? Que é a parte de alimentação e de exercício físico. E agora eu tô vivendo isso na pele porque eu tô praticando na minha segunda gravidez. Então, tá sendo assim uma experiência totalmente diferente essa gestação da primeira. Então, é isso que eu tô sempre aqui ensinando e compartilhando com elas, porque eu posso provar comigo mesma, né? Eu sou a minha É, cobaia. é o exemplo, né, Camila? É sempre É, um exemplo que arrasta, né? Não é, tem problema. Mesma não, coisa comigo, né? Eu comecei a buscar os florais, comecei a buscar coisas alternativas, porque eu tive um puerpério muito difícil. E eu falei, não pode ser que a gente só tem que esperar passar, sentar e esperar essa angústia passar, não pode ser. é, Tem que haver uma solução, né? E eu já usava florais, enfim. Tem uma história longa aí, mas é muito gostoso quando a gente vê que funciona, a gente fala, nossa, as pessoas precisam saber disso, sim, sim, né? totalmente. Assim, quando eu comecei a estudar, o Thomas tinha uns 9 meses, assim. E eu estudando aquilo tudo e vendo, eu falei, gente, eu sofri tanto. E pode ser tão mais simples. Como assim? As pessoas precisam saber disso. Eu preciso ajudar outras pessoas. E as minhas próximas gestações vão ser totalmente diferentes, porque eu amo ser mãe, eu quero filhos, né? Meu marido também tem a gente tem a mesma linha de pensamento. Só que eu falava pra ele, eu falava assim, nossa, eu não sei se eu quero ficar grávida de novo, porque foi um tormento pra mim, foi horrível. E, e daí, quando eu estudei, comecei a descobrir, eu falei, não, é claro, eu fiz tudo errado. Assim, não quero me auto-julgar, mas acabou. Fiz sem informação, vamos dizer assim, né? A informação conta muito, né, na Uhum. verdade. O que a gente vai fazer com a informação que a gente recebe também conta, mas saber daquilo já tem um pezinho aqui, fica aquela pulguinha atrás da orelha. Ah, eu sabia, mas não fiz, né? É, Sabia, mas não busquei. é, Eu tenho várias perguntas que chegaram aqui. pode perguntar. Posso mandar ver aqui? Então vamos lá. Pode, vamos lá. Quais são os cuidados pré-natais e quando devo começar? Bom, aqui eu tenho base pelo que é aqui nos Estados Unidos, mas acredito que deve ter uma base geral, porque tem umas coisinhas aqui que são um pouco diferentes do Brasil, né? Eu nunca fiquei grávida no Brasil. Mas aqui a gente começa a fazer já a primeira consulta. Primeiro de tudo, né? Ficou grávida, vamos começar a pensar na alimentação, já começa a se alimentar melhor, né? E já começa a melhorar a questão de nutrientes, vamos esquecer um pouco refrigerante, corta álcool, se alguém fuma, tem que cortar também. Então, logo a gente já procura médico já para fazer a primeira consulta, já começa com as vitaminas pré-natais, mas assim que liberado, eu sempre espero a liberação do meu médico, ou aqui a gente às vezes faz com parteira, né, com midwife, Uhum. liberação de atividade física. Eu recebo muito essa pergunta, quando começar a atividade física? E cada médico é bem particular, cada mulher é bem particular. Então, assim, a atividade física é realmente com a liberação do médico obstetra, de quem está acompanhando. Eu comecei as minhas atividades físicas nessa segunda gestação com 10 semanas. E, e lembrando que atividade física para gestante é atividade física modificada, não é sair fazendo academia como fazia antes, não é sair fazendo corrida como fazia antes. Tem várias coisas que são modificadas, inclusive isso está começando a entrar agora, principalmente na questão da diástase, né? Que é aquela separação do músculo abdominal, que muita gente acaba fazendo muita atividade quando faz atividade física exagerada durante a gestação, pode ter uma piora da diástase no pós-parto. A gestação em si, ela causa uma diástase, né? Ela tem que separar o músculo para ter espaço para o bebê. Então, assim, por isso que é muito importante esse cuidado da atividade física durante a gestação, saber como fazer, ter um profissional que está auxiliando, está acompanhando, ou buscar um profissional especializado em atividade física para gestante. É.
A parte nutricional, não é para sair comendo por dois. Todo mundo acha, agora eu tô grávida, eu posso comer por dois. Não é bem assim. A gente fala, o comer por dois, na realidade, são os nutrientes que têm que ser dobrados. Então, na hora de comer aquele sonho no café da tarde, a gente tem que pensar e trocar ele por uma fruta, né? Ah, eu já comi Tem que fruta deixar de... de sonhar, né? Tem que Tem que deixar de sonhar. isso. Tomar cuidado com cafeína, refrigerante, existe toda uma troca alimentar assim que a gente precisa fazer. E não é só pela gente, né? É pelo bebê. Então Pelo são bem. por dois. Por isso que a gente fala, onde eu fiz o curso de Health Coach, ele fala, é comer por dois. Mas não é a quantidade que a gente dobra, é a quantidade de nutrientes que a gente dobra. Legal. Então, seria basicamente esses cuidados assim que a gente tem que tomar, né? Tá. E se a gente consegue tomar esses cuidados desde o começo, existe assim já uma grande melhora, principalmente nos primeiros sintomas da gestação. Eu basicamente, logo que descobri que estava grávida, comecei já a me cuidar e quase não tive sintomas nenhum. Legal. Quase não tive enjoo, nada, nada, assim. Aí, como eu falei, às vezes eu esqueço que eu tô grávida. Maravilhoso isso, né? Porque é assim que é, na verdade. É, Né? Esse é o é, normal. eu Eu também sinto acho. muita diferença também na minha alimentação. Eu tava dando risada ao que você estava falando dos exercícios, porque foi um caso à parte, tá, gente? Mas eu descobri que estava grávida, já estava com 13 semanas. E eu ia pra academia. Eu ia pra academia, pegava pesado. E na hora que eu descobri que estava grávida, eu falei, nossa, o que que eu fiz? Aí eu fiquei tão assustada, né? E aí eu descobri que estava grávida. Eu não sabia que estava de 13 semanas já, né? E cheguei no Caramba! médico, tava ver algo assim, né? Pequenininho. Eu vi já um bebê formado. Eu falei, nossa! E agora, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Mas realmente tem essa questão. Depois disso, meu treinador, né, da academia, ele falou: a gente vai ter que adaptar. Porque É, você não me falou antes, porque eu não sabia. Eu falei, não tinha noção. Porque eu não tive nada no primeiro trimestre. Não nada. senti, não senti nada, porque com a minha primeira filha, eu passava grudada no vaso sanitário, né? Muita ânsia de vômito, muita náusea. Enfim, foi terrível. E com a segunda, não. Então, tava de boa na academia. Mas foi um caso à parte, né, gente? Você estava menstruando normal? Então, eu tive um pequeno sangramento. Aí Me deixou. achou que ia... Nossa, porque eu descobri a primeira gestação, eu acho que eu descobri com 6 semanas e a segunda com 5. Geralmente a gente descobre assim nesse tempo, né? 13 semanas é bastante tempo. Bastante tempo, menina. Eu acho que eu não queria acreditar, sabe? Estou na negação. Sei. Pode ser. Inconscientemente. Tem uma pergunta aqui da Flavinha. A Flavinha também mora aqui nos Estados Unidos, ó. Antes de engravidar, se você já está planejando, o interessante é que comece a tomar ácido fólico, certo? Pelo menos foi o que a minha médica indicou. Vamos conversar, você sabe explicar um pouquinho a importância do ácido fólico, né? Então, existe se quando a gente já está planejando engravidar, existe sim uma preparação. O ideal é que a gente vá ao médico, faça uma bateria de exames e o médico vai passar certinho quais vitaminas o teu organismo está em falta e quais precisa para já preparar o organismo para a chegada do bebê. É que nem uma plantinha, né? Quando a gente planta ali a sementinha, a gente já prepara o terreno todo antes, aquele adubo, tudo é igual, é a mesma coisa. Então, sim, se já tá. Eu não fiz a preparação, porque a minha duas gravidez foi no susto. Mas Ah, é muito importante, assim, e até a questão da fertilidade, a facilidade, ficar grávida mais rápido, é essa questão de se cuidar, preparar a terra, o adubo, para a chegada do bebê. Então, o ácido quem. fólico ele contribui para o fechamento do tubo neural, né? Isso, Como que eles chamam aqui? todo para o desenvolvimento cerebral do bebê, né? É muito importante. Isso, importante, Quem, super importante. Isso todo mundo. quem não E faz ácido fólico a gente encontra em que alimentos? Tem alimentos de folhas escuras, é isso? folhas escuras, feijão,
Geralmente eles mandam comer mais folhas, aumentar as folhas escuras e o feijão. Na gravidez do Thomas, eu não tive uma anemia, mas deu uma queda no meu ácido fólico. Foi coisa bem pequena. E eu sempre fiz com a enfermeira obstetra, ela falou, olha, deu uma caída um pouquinho, só dá uma melhorada na alimentação. Aí eu passei 2 semanas tomando suco verde, todos os dias, suco de couve, e dei uma aumentada na quantidade de feijão durante a semana e na vitamina C, porque a vitamina C combinada com ácido fólico, ela aumenta a absorção no organismo. Então, foi coisa de 2 semanas, aí eu voltei, fiz o exame de sangue, ela falou, ó, já melhorou, já pode voltar, tudo normal. E foi isso. O Thomas também, engraçado que com criança é a mesma coisa. Quando ele fez 1 aninho, o ferro dele tinha dado uma caidinha e a pediatra fez a mesma coisa comigo. Dá uma aumentada no ferro dele, fiz por 2 semanas, a gente volta, faz o exame de sangue e já tava tudo ok. Ai, que legal. É espina bífida, lembrei o nome, né? O que acarreta quando a gente não tem suficiente ácido fólico. É. Eu vou lendo as perguntas aqui, então, que eu recebi. Olha, descobri minha gravidez com 4 meses, tá quase igual essa daqui, ó. Quais os riscos e o que posso fazer para meu bebê nascer saudável? Riscos só se ela estava fazendo alguma coisa, digamos assim, fumando, bebendo álcool. Aí sim pode existir algum risco, que daí no caso teria que ser conversado com o médico dela, né? Segundo a literatura aqui dos Estados Unidos, porque às vezes já acontece assim, né? Ah, descobri a gestação com 6 semanas. Ui, tomei álcool semana passada. Fui numa festa. A gente fica naquela, né? Ai, o que eu fiz pro meu bebê? Segundo a literatura, a partir de 5 semanas, até 5 semanas, essas primeiras 4 semanas, se a gente toma álcool, não há nenhum risco para o bebê. A partir de 5 semanas começa a existir um pequeno risco e vai aumentando à medida que a gestação vai crescendo. Então, a partir disso, tem que tomar cuidado. Os cuidados são os que eu já tinha falado aqui, de alimentação, tem que cuidar com atividade física em excesso, se estava fazendo antes, quando que ela descobriu essa gestação, a partir de que semana, e as vitaminas, se já está tomando as vitaminas corretas. O ideal é assim que descobre já entrar com as vitaminas quando não está tomando. Aqui nos Estados Unidos a gente toma aquele combo pré-natal, né? Então eu sempre, quando eu descubro a gestação, no outro dia eu já tô indo lá na farmácia comprar o combo pré-natal e já começo a tomar. E são basicamente esses cuidados, assim. Não tem muito. Tem gente que acha, ah, eu preciso ficar de cama, não me mexer, quietinha. Não. Verdade, tem esse pensamento mesmo. É. Ao contrário, né? Atividade física ajuda muito. Não, é vida normal, assim, né? Só não é pra sair lutando boxe, fazendo uma trilha de bicicleta, óbvio, mas é vida normal, não precisa ficar deitada esperando até a primeira consulta as coisas acontecerem, né? Tem outra aqui, olha. Meninas, estou grávida de gêmeos. Estou morrendo de medo da hora do parto. Tem alguma indicação especial para me preparar para isso? O médico diz que tenho que ter cesárea com 7 meses, é verdade? Essa parte de, de qual idade gestacional seria o parto, eu não sei afirmar com certeza, seria mais um obstetra para dizer, né? Ainda mais uma gemelar, que eu nunca tive, não tenho experiência com gestação gemelar. Mas varia muito de mulher para mulher. Eu já vi mulher tendo que fazer cesárea com 33, já vi mulher conseguindo ter com 35, 36. Então eu acho que é bem variável de acordo com o organismo da mulher e com os bebês, como está indo a saúde do bebê, o tamanho do bebê, tudo isso. Minha A tia teve questão, normal, com gêmeos, nasceu, então, né? é muito particular isso, assim, cada mulher é de um jeito, cada organismo, cada bebê, não tem como dizer ao certo, né? É a Ela mesma. pergunta se tem que ser cesárea. Não tem que ser, a não ser que o médico dela encontre razões para isso. Aí a gente fala É, novamente, busque informações, é, busque outras opiniões para você se sentir confortável com a orientação do teu médico, ou busque outro médico. Eu é. troquei de médico na minha segunda gestação, eu estava com 34 semanas.
sem medo de ser feliz, se deu tudo certo. Ah, que Tive em bom. casa, né? Uma parteira em casa. E o meu Olha que médico, delícia. quando eu mudei de médico, meu médico falou assim: ah, vai nascer em casa, que era meu plano A. Eu tive minhas duas filhas com elas em casa, foi super tranquilo, então foi assim, Nossa, maravilhoso. Foi o plano A, eu estava preparada para um plano B, a gente tinha assinado os documentos do seguro para o plano C, né, para ser internada, para o hospital, enfim, a gente se prepara e entra em é, paz com todos esses planos, né, que é muito importante, porque às vezes a gente tem é, um sonho, eu queria muito ter em casa para honrar, eu precisava daquela experiência, eu precisava. Agora a gente não sabe se o bebê estava precisando é, daquilo, né? Eu acredito muito nisso, das experiências que a gente traz, que a gente precisa viver. sim. Essa parte psicológica em relação a se preparar para o parto é uma experiência que eu sofri bem na pele, assim. Eu me preparei para uma coisa só. E parto, você tem que se preparar para todas. Então é uma coisa assim que eu sofri durante muito tempo psicologicamente, porque eu não estava preparado para o plano B ou para o plano C. Eu me preparei só para o plano A, que era a minha vontade, mas a vontade do meu filho não foi a do plano A, foi o plano B. Então é uma coisa assim que acho que medo hoje em dia eu também tinha, sabe? Mas é como eu sempre falo, assim, se tem medo da dor, esquece, porque é um momento tão maravilhoso que a gente nem sente dor. Quando tu vê ali o teu filho nascendo, toda aquela euforia, esquece esse medo. Mas eu digo mais é se preparar para as possibilidades que podem acontecer. Eu nunca me preparei para uma cesariana e eu tive uma cesariana. Então isso me frustrou muito Muito. durante muito tempo. Eu me senti culpada por ter tido uma cesariana. Então, eu digo para todo mundo, se prepara, se informa, né? Busca informação. O que que é uma cesariana? O que que é um parto normal? O que que é uma anestesia? E esteja aberta para aquilo ali. E entenda que a gente não tem controle daquela situação. Não tem controle, Exatamente. não Muitas sabe. vezes não tem, né? Depende do médico. Aqui nos Estados Unidos eu acho que isso é bem correto, né? No Brasil já é uma outra realidade. A gente sabe que tem os médicos cesaristas, e eu É, sei muito bem disso, porque eu trabalho com mães, né, grávidas e pós-parto, e eu trabalho na parte emocional com os florais, e 90% das mulheres que chegam aqui comigo estão traumatizadas com a experiência que tiveram. é muito Não foi o parto que elas queriam, não saiu como queria, não estava preparada para o plano B, para o plano C, para o plano D, não estava em paz com eles. Sentiu que o médico forçou uma cesárea, violência obstétrica. É tão triste isso, né? Eu falo, gente, a gente muito. não nasceu para estar com aquele. Ainda que o ginecologista que você esteja vendo foi indicado pela sua melhor amiga, é o cara top do Brasil. Se É, você não tiver afinidade, se você não confiar no trabalho dele, que ele vai fazer o melhor por você e por seu filho, se você vai ser só mais um número para ele, ou mais um dinheiro na conta, mude de médico. muda. De verdade, não tem problema nenhum, gente, porque na verdade o médico ele cuida da saúde, né, durante o processo. Aqui a gente vê uma midwife, que é É. mais, eu encontro mais íntimo, né? É mulher, Elas entende. são mais humanas, E, assim, né? É diferente. Eu não sei o que acontece ali que. Se bem, assim, eu não posso reclamar nem um pouco da onde eu tive, que a equipe de médicos que me atendeu lá no hospital também, assim, foi fora do sério. Mas as midwives é muito diferente. Parece que eu adoro ir na consulta pré-natal com as minhas midwives. Parece que eu tô indo encontrar uma amiga de manhã cedo, sabe? Para conversar sobre o meu bebê. E eu sempre falo, eu queria que tivesse muito assim, mais no Brasil. Queria que as enfermeiras obstetras tivessem mais esse poder, né? Que elas têm aqui nos Estados Unidos. Que aqui nos Estados Unidos elas são consideradas como médicas. Elas têm um nível de respeito, né? E é uma pena. totalmente. É E é muito muito. bonito isso, né? É, Isso que você falou da parte humana, o cuidado, o carinho, você gostar, se sentir à isso. vontade, se sentir acolhida, né? Se sentir cuidada. Porque o Isso. médico não é culpa deles, viu, gente? É assim, aqui o negócio é roteirinho. É uma Tipo, coisa cultural, né? isso, fez os exames, deu tudo certo, ok, então tá tudo bem, pode ir embora. Mediu, tá medido tanto, é muito técnico, É, né? As enfermeiras já têm todo aquele cuidado com a mãe mesmo, né? é. Como tá seu sono, como que tá. Vamos trabalhar, vamos tomar um chazinho. A minha oferecia um chá, vamos tomar um chazinho. Por isso que eu sempre falo aqui pra elas, assim, os médicos, eles não vão pegar você. Ops.
tem bateria. Eles não vão pegar vocês pela mão e dar todas as informações. Então, é muito bom que hoje em dia a gente tem esse meio de comunicação aqui, que existe outros profissionais que podem vir e trazer informações mais detalhadas, que é onde vai dar esse suporte, né? A pessoa vai estar, não, eu sei de todas as informações, eu tô segura do que eu quero. Então, acaba sendo que é isso, assim. Lá no Brasil, elas não têm todas as informações e acabam ficando meio vítimas, vamos dizer assim, né? Da Uma pessoa situação. pergunta, desculpa. Tem uma pessoa perguntando sobre, para a gente falar um pouquinho, o que mais mudou na nossa vida após ser mãe. Eu vou guardar essa aqui do ladinho, tá? Porque tem alguns comentários aqui, olha. A Sil diz que eu também me preparei somente para o parto normal e acabou sendo cesárea. Também carregou culpa e se frustrou. É isso mesmo, né, gente? Olha, outra está dizendo assim, mas eu não tive opção, queria cesárea e me forçaram no normal. Olha só. Também existe. No final, depois de muito É. sofrer, 32 horas tentando, fizeram uma cesárea. Aqui tem todo um esquema, a gente tem todo um ambiente para preparar a mãe para um parto normal. Primeiro que a mulher com luz já não ativa o neocórtex, já, né, que tem que desativar, na verdade, para o processo do parto acontecer. É. Então a gente chega no hospital, te coloca numa cadeira de rodas aqui, né? Como se estivesse doente. Aí você deita numa cama, tipo, não vai rolar. Coloca a intravenosa, coloca o monitor fetal. Tipo, parece que você tá morrendo. É a sensação que eu tive. Eu falei, nossa, já fica tensa. A tensão diminui É. os níveis de hormônios que tem que atuar em prol do parto, entendeu? Então, quando você quer ter um parto, você faz um plano de parto. Eu sinto muito que você passou por isso, na verdade, mas eu já tive clientes que chegaram que queriam muito uma cesárea e tiveram normal em casa, assim, nasceu no meio do caminho. E elas Nossa. também estavam assustadas, porque não foi o plano, né? Então, também assusta, também traumatiza. Um lugar escuro, né? Uma música suave, pouca gente. A gente não precisa de tantos toques, né? É porque é invasivo isso, né? Na É. verdade. É meio como os animais. Você já viu um animal parir no meio da rua? Não, fica Não totalmente existe. introspectivo, quietinho, no canto dele Vai para o ali. cantinho escuro, vai ficar quietinho, vai sentir seu corpo, vai se conectar, vai ver o que está acontecendo. Dói? Dói. Mas é uma dor que você sabe que está abrindo para dar vida, né? É. E passa. Se você está com uma boa equipe dando suporte, nossa, meu português está péssimo hoje, já viram, né? Acordei falando inglês aqui, já meu português já não sai direito, mas vamos lá. Com suporte legal, o que vai acontecer é que você consegue, o seu nível, né, de hormônios, que se chamam as endorfinas, elas conseguem se igualar ao nível da dor, né? Então, assim, você tem Uhum. uma contração que, nossa, dói, aí você tem a endorfina, aí você respira. Aí vem outra. Então, dá para equilibrar. Agora, quando você não tem isso, é só dor, 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 né? Sim. É insuportável. Aí você pede uma cesárea, você pede uma anestesia, você socorro, né? Não dá pra. Uma coisa que eu vejo também, assim, é o médico, hoje em dia, eles não falam, entrando mais na parte física, assim, se você se preparar fisicamente, nutricionalmente e a parte de exercício físico, o parto normal, ele vai ser muito mais fácil. Ele vai ser muito menos dolorido. Então, elas não têm essa informação às vezes acha que só, não vou engordar tanto na gravidez, eu vou me cuidar para não ficar com diabetes, para não ficar. Não é só isso. É na parte final também. Vai ter um impacto muito grande. Mulheres que se alimentam bem e que fazem atividade física durante toda a gestação têm um trabalho de parto muito diferente de quem não se cuida. Eu vejo isso na prática, assim, várias pessoas que se cuidam mesmo, vamos chamar aqueles fitness, as grávidas fitness, mas vai olhar o trabalho de parto delas, a recuperação. Então, a pessoa não tem consciência do quão importante é. Por exemplo, no terceiro trimestre, a gente tem que mudar a alimentação. A gente tem que tirar os carboidratos finos para sentir menos dor no trabalho de parto. Porque os hormônios que são liberados no trabalho de parto, quem come carboidratos finos no terceiro trimestre, eles vão ser liberados com mais intensidade, então vai sentir mais dor. O processo de dilatação, também existe alimentos que vão te auxiliar no processo de dilatação, que a gente começa a comer mais a partir do terceiro trimestre e vai dilatar mais rápido.
Então, a maioria dos obstetras, eles não falam isso, entra nessa parte assim bem detalhada, ó, se você começar a comer isso, você vai dilatar mais rápido, a chance de um parto normal com sucesso, sem a gente precisar fazer uma episiotomia, que na verdade, eu não sei como é que tá no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos já é ilegal, não é mais, é só em caso de emergência mesmo, ali o bebê tá, não tem como sair, faz uma episiotomia. No Brasil, a maioria tem muito medo disso. É claro, eu também teria. Meu É. primeiro filho, eu falei, pelo amor de Deus. Ela falou, não, não, aqui não pode. É só em caso de emergência. Então, assim, a maioria nem sabe que tem alimentos que vão auxiliar nessa parte de dilatação e que não vai ser preciso uma episiotomia. É, Na pele, é verdade. Minha parteira falava para eu comer tâmaras e frutas secas, que ajudava isso, na elasticidade da pele nesse local, né? isso mesmo. Funcionou, viu, gente? A minha filha nasceu cabeçuda pra caramba e nasceu com a mão aqui, ó, e ficou tudo inteirinho. Olha, eu falei, nossa, tinha que nascer, a cabeça enorme, ainda com a mão, assim. Nossa Nossa, Senhora! eu não sei nem por onde, viu? Mas foi. Então a gente vai responder então essa daqui. Olha, gostaria que vocês comentassem o que mais mudou na vida de vocês após ser mãe. O que mais mudou? Nossa, muda tanta coisa. Muda muita coisa. Gente, eu posso dizer que eu acho que eu virei outra pessoa. Assim, percepção de vida, valores, muita coisa. Assim, ser agradecida por pequenas coisas, dar mais valor à vida. Acho que antes parecia que eu levava a vida mais assim, I don't care. Agora, hoje em dia, não, né? Mudou muito. Muita coisa, É, não acho. Às vezes eu não tenho nem palavras assim para explicar, sabe? E não sei, o amor que eu sinto por ele todos os dias, que dá uma força, assim, dá uma vontade de viver. Eu fico com mais medo de morrer, eu digo, porque me dá mais medo, porque receber aquele amor assim de graça, sabe? Que hoje em dia as pessoas são tão. Parece que tudo tem um interesse. E de repente vem aquele serzinho tão pequenininho assim do nada e me abraça no meio do dia. Aquele abraço bem espontâneo, sincero, por causa daquele amor que ele sente. Não tem explicação. Não existe, não tem como botar em palavras assim. Acho que muda. é, Os valores mudam, né? Na hora que ela perguntou, na verdade, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o sono. A gente deixa de dormir. O que mais mudou na sua vida? O sono. o som. Com certeza. Nossa, minha primeira filha chorava assim. Eu li livros foram escritos por homens que provavelmente nem tiveram filhos. Então eles diziam assim que o bebê, eu estava me preparando para fazer meu doutorado, então assim, eu li pouca coisa. O bebê dorme 18 horas por dia. E não sei, a coisa mais importante que eu lembro do livro é isso, porque no final eu joguei o livro no lixo. Eu falei, não vou nem passar para frente essa porcaria. Que mentira mais deslavada. Minha filha chorava 18 horas por dia, né? Então, assim, e ninguém tinha me falado disso. E eu É, fiquei muito doída por dentro, porque eu falei, se alguém tivesse me preparado, que é melhor ficar preparado para o contrário, né? Não, que vai ser lindo, maravilhoso, o bebê só vai dormir, então você vai ficar lá com aquela cena, né? Linda que a gente tem na cabeça de uma mãe amamentando, bonita. Eu fiquei sem escovar meus dentes uma semana. Assim, foi punk mesmo. Morando fora do país, sem rede de apoio, né? Sem ninguém para chegar e falar assim, vou ficar uma semana com você aqui para você comer e dormir. é, Nada. Meu marido com trabalho novo, minha mãe chegou no segundo mês, só eu acho. Então foi assim, socorro. Realmente foi punk, eu aprendi muito aí nisso. E a coisa que eu mais me lembro quando você fala assim, o que mais mudou foi meu sono, porque eu aprendi a me virar nos 30, né? Aprender a é. render com aquilo que você consegue descansar, que não foi fácil, mas deu. Exaustão, né? Exaustão, exatamente. E tem um floral para isso, que se chama Olive. É um floral que eu também dou para as midwives, quando elas estão em plantão, né? Fazem muitos plantões seguidos. Isso Tem mais. ajuda a dar mais energia. Isso, é como que um substituto da cafeína, só que ele age no seu campo energético, Uhum. né? Eu tive que tirar minha cafeína também na minha segunda gravidez, porque me dava náuseas. Olha só, começou a me dar náuseas no segundo trimestre. Nossa. E aí nunca mais pude tomar. Até hoje não consigo tomar com cafeína. Café sim.
mas a cafeína me deixa agitada, não me sinto bem, meu corpo estremece, o coração acelera, eu só sinto os malefícios da cafeína. Então eu substituo um descafeinado com umas gotinhas de óleo do floral. E isso me deixa pronta É, pro dia. os estudos científicos, eles são bem contraditórios em relação aos benefícios da cafeína. Então eu Hum, prefiro acreditar que não tem muito benefício, hum, não tem valor nutricional. Então não tem muito motivo para continuar tomando. Eu só tomo de manhã mesmo porque eu tô ainda me dá aquele processo da dor de cabeça, sabe? Se eu não tomo de manhã cedo, me dá uma dorzinha de cabeça. do withdrawal, eu passei por isso, terrível. É. Mas eu diminui muito desde a primeira gestação. Antes do Thomas, eu tomava, nossa, uns 3, 4 cafés por dia e bastante, ó. Eu amo café, mas já acostumei. É uma xícara só de manhã para acordar, para não ter aquela dor de cabeça e depois eu começo o dia. E eu vejo as suas xícaras de café da manhã que você coloca e me dá uma vontade de tomar um Ah, café. Eu vou lá e faço um. Tô adorando suas dicas, são fantásticas, me dá ai, ideias. obrigada. Eu tive que abrir muito a minha cabeça, assim, eu preciso ser mais criativa em relação à alimentação. Como eu falei ontem, até estava comentando nos meus stories que eu parei de comer carne já Uhum. fazem 4 anos. Então, a gente, acho que principalmente brasileiro, é muito do arroz, feijão e a carne, né? Aí tem um complementinho ali, mas aquele complementinho acaba sendo muito pequeno e a gente se fecha pro restante de abundância de alimentos que a gente tem, né? Em relação aos vegetais, às saladas. Então, tirando a carne, eu pensei, nossa, vai faltar nutriente. Aquela doce ilusão que a gente tem, achando que a carne é É, muito, só tá na carne, né? só tá na carne. Então, eu tive que abrir a minha criatividade, abrir o meu leque, abrir a minha cabeça para o restante de alimentos que a gente tem, que são muitos. Às vezes as pessoas olham assim, nossa, você come isso tudo de vegetal? Eu falo assim, mas sim, tem isso tudo de vegetal na Terra. Interessante, eu descobri isso quando eu tinha 19 anos, eu fiz uma reeducação alimentar. Foi quando eu descobri os florais também, foi o mesmo médico, aliás. E eu olhei e falei assim que eu queria ganhar peso, né? Queria ganhar massa muscular, né? Ele falou assim: "Ah, aí ele me deu uma lista de coisas para comer e uma lista de proibidos". Eu falei: "Vou morrer de fome". E realmente eu comecei a perder peso no início, mas depois, menina, funcionou. Olha, minha pele melhorou, meu ciclo menstrual melhorou. Eu vou falar, gente, alimentação é tudo. E ele me É, cortou tudo. Ele cortou farinha branca, açúcar branco, tomate. Ou seja, não pode comer pizza. Nossa, você foi me cortando. Eu fiquei antissocial. Falei, eu não tenho um lugar para comer. Então, onde eu ia, eu levava minha malinha de comida. Soja, porque eu também estava vegetariana nessa época, carne de glúten. Foi assim, mas eu descobri um mundo novo. Brotos de alface, batata doce, cará, inhame. E a a gente descobre um variedade mundo novo. é muito bom, gente. Vale a É, pena. Muda tudo, muda tudo. Tem mais perguntas aqui, tá? Não acabou, tá bom. não. Tá tentando, gente. Ó, quem tá aí fica que vai vir mais. Tenho ovário policístico. Demorei muito para engravidar. Tenho muito medo de perder meu bebê. Você acha que eu posso fazer atividade física ainda assim? Se o médico liberou, pode, né? E também tem que ver se ela já teve alguma perda gestacional antes, que a dificuldade de engravidar não está ligada diretamente à perda gestacional, não. Uma coisa é diferente da outra. Então tem essas duas questões. Se já teve uma perda gestacional antes, que provavelmente vai ter que tomar mais cuidado em relação à atividade física, e como que tá essa gestação agora, como que tá andando, se tá tudo bem, se foi só a dificuldade para engravidar, não tem por que não fazer atividade física, né? Agora teria que ver com o obstetra mesmo, como que tá, para poder dar um. Ela tá querendo que você fale tudo aqui, Camila, tá vendo? Tô te Ah, colocando na parede. é super normal. E tem muitas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado em falar, né? Às vezes eu falo, olha, tem coisas que eu não posso, não tenho, eu não sou o seu, a pessoa direta, então não tem como te falar, não, pode ir fazer atividade física. Eu vou lá, libero a pessoa pra fazer atividade física, depois acontece alguma coisa. É uma responsabilidade muito grande. Então, eu entro nessas questões, assim. Eu te dou as perguntas e você pode fazer pro seu obstetra, né? Olha, eu não tive perda gestacional antes, então eu posso fazer atividade física, assim.
Eu consigo abrir assim o leque de imaginação e para a pessoa poder, que às vezes elas não têm nem ideia do que perguntar para o obstetra, né? E eu sei É que verdade. acaba muita gestante, acaba meio que às vezes travando assim, não consegue pensar na hora, fica nervosa, tem tudo isso. Então, o que eu posso ajudar nesse ponto é isso, abrir o leque de perguntas, abrir a sua imaginação, anota e conversa com o obstetra. Ele liberou, aí sim, aí pode fazer. Legal, olha, obrigada. Tem outra aqui sobre placenta prévia. Ela diz que tem medo de ter placenta prévia, porque uma amiga ficou no hospital meses e pergunta se tem alguma coisa que ela pode fazer para evitar. Não, evitar não. Cada organismo de uma forma não tem o que fazer. É dela, é dela. Mas é uma contraindicação de atividade física, é um risco de parto prematuro, de perder o bebê. São cuidados bem específicos e bem intensos. Normalmente tem que ficar de repouso absoluto até. Tem placenta que volta, tem placenta que não volta, tem gestante que fica assim de repouso até o final da gestação. Então, mas fazer alguma coisa para evitar, não. Não tem como. Explica um pouquinho para quem não sabe o que é placenta prévia. Se alguém está assistindo e não sabe o que é. A placenta, ela. Inclusive, eu tive uma experiência com placenta na minha primeira gestação. Que a placenta, ela pode ser um. Às vezes eu penso a palavra em inglês e eu preciso traduzir, porque eu estudo tudo em inglês. Ela pode ser uma dificuldade para o parto. Por exemplo, a nossa parede abdominal redonda, então a placenta ela pode se acomodar em vários lugares. A prévia ela vai para baixo, então ela pode cair. Então tem que tomar muito cuidado. Nossa, imagina. A minha placenta na primeira gestação, ela estava na parte da frente do abdômen e ela estava mais para baixo, ou seja, ela tinha dificuldade para ter um parto normal, mas ainda assim não impedia. Isso é uma outra coisa que tem que tomar cuidado, porque tem médico que fala: "Ah, sua placenta tá de tal jeito, não pode ter um parto normal, tem que fazer uma cesariana". Eu podia ter um parto normal, mas ela não ia ser tão fácil quanto agora nessa segunda gestação, a minha placenta já tá virada para minhas costas e num lugar que ela não dificulta a descida do bebê. Então eu já sei, porque eu já perguntei pro médico do ultrassom em que posição estava a minha placenta. E a minha Bom, placenta da primeira, a minha placenta da primeira gestação, ela era pequena. Eu nem sabia que tinha esse negócio de tamanho. Então ela foi o motivo que levou a eu ter uma cesariana, porque ela não dava suporte pro meu filho. Foi onde ele começou. Ele não chegou a entrar em sofrimento fetal, mas o batimento cardíaco dele vinha e voltava, porque a placenta era pequena e ela não dava esse suporte para ele. nossa. Então, existe. É bom sempre perguntar como que tá a minha placenta. Minha placenta está muito para baixo, está muito para cima, que posição que ela tá. Tem mulher também que reclama às vezes, eu não consigo sentir muito meu bebê movimentando. É porque a placenta às vezes está na parte da frente do abdômen e a gente quase não sente o bebê. Na primeira Nossa, gestação, é, tem essa diferença. interessante. Essa gestação eu sinto o bebê mexer mais, porque a placenta está na parte de trás. Nossa, bem interessante, não sabia disso. Gente, olha só, tem mais perguntas aqui, agora eu vou pegar umas aqui, tá? Pode tomar florais durante a gestação? O que vocês acham? Pode sim. Os florais são seguríssimos para qualquer etapa da sua vida. Recém-nascido, já tive clientes com prematuros que a mãe usou, o bebê usou. Só que, claro, né? Um bebê recém-nascido ele não toma pela boca, a gente aplica atrás das orelhas, no topo da cabeça e nos punhos, tá? Os florais eles atuam no nosso campo vibracional, quântico, então eles não afetam nenhum tratamento que você esteja fazendo, ao contrário, eles complementam, né? Eles ajudam a gente a retomar a nossa energia vital para combater a doença até. E deixa eu ver se tem mais. Tem mais. Moro em San Diego, olha só. E tive Ah, parto normal, morando pela cesariana. Meu filho precisou ser retirado pelo vácuo. Nossa. Ah, foi fórceps, não? É fórceps ou é vácuo que se chama? o fórceps, ele é um instrumento. Eu nasci de fórceps, que pega aqui, né?
Para Isso, ajudar a tirar. isso, ele puxa, assim. E o vácuo é outro, é isso, né? O vacuum é tipo um aspirador, vamos dizer assim. Hum, O forceps, ele é um instrumento, tem que tomar bastante cuidado, porque, inclusive, o meu marido nasceu de forceps e ele é. cortaram a cabecinha dele aqui assim. Ele tem Nossa. uma cicatriz bem aqui no meio da cabeça. Hoje em dia É. é assim, é em último caso, no Brasil, por causa da violência obstétrica, eu sei que eles ainda dão uma forçadinha em alguns instrumentos, mas aqui nos Estados Unidos é aquela coisa de, assim, alguém vai morrer, aí eles usam. Tá. É, aqui é bem. Bom, não sei se falar bem sério ou não. Eu não. Eu sou meio suspeita para falar do sistema de saúde daqui, não sou muito contente com ele, mas vamos deixar isso de Não, lado. Quais alimentos devo evitar para melhorar as chances de engravidar por meio de fertilização in vitro? fertilização in vitro, na realidade, sobre infertilidade, é uma dieta mais específica, que daí seria o ideal procurar uma nutricionista que é especialista em fertilidade. Já vi várias, tem várias É. excelentes, para ela passar uma dieta específica em fertilidade. Infertilidade. Então, não tem como só falar alimentos assim, porque existe. Isso é a parte nutricional junto com a parte hormonal. Então é muito complexo. O ideal é fazer uma bateria de exames junto com um endócrino e com uma nutricionista para eles trabalharem juntos para fazer uma combinação de nutrientes e hormônios. Olha Então, que legal. às vezes a gente fica muito limitada só ao obstetra, a ginecologista. Não, eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade, né, de ir É. em vários, mas quem pode, quem tem oportunidade, é uma combinação que tem que fazer. No caso, infertilidade masculina. Também é a mesma coisa. Tem que ver o motivo dessa infertilidade dele, mas geralmente é uma combinação nutricional e hormonal que tem que ser trabalhada em conjunto. Não Muito tem. interessante, né? Eu trabalhei com a doutora Sarah Kimes no Canadá, com epigenética, e a gente estudava alimentação e a offspring. Ó, tá vendo? As palavras em inglês também saem mais fácil. É, É, expressão genética, né? O que o seu filho vai expressar. E isso dependia muito da alimentação também. Eu já tenho estudo sobre isso com as nossas emoções, como as nossas emoções influenciam que uhum, genes o seu filho vai ser ativado ou não. Gente, falo sério, né? Epigenética, fantástico isso, já está provado, tá? É científico, estudos assim, publicados na Nature. Então tem um patamar de como se, propriedade grande, né? É muito. muito interessante isso de. Eu fiz uma live há pouco tempo com a doutora Luciana Lopes, sobre, ela é homeopata, a gente falou exatamente sobre isso, sobre os florais e homeopatia e como isso pode ajudar no processo de fertilização, né? De quem está Olha, tentando engravidar. Então tem muita coisa aí legal, tá? Antes de procurar a medicina ocidental, digamos assim, né? Dá é, uma pesquisada no que você pode trabalhar em você. O que eu mais encontro nas mães que me buscam, que são tentantes, é medo, o medo é muito forte de não conseguir. A falta é, de autoconfiança, né? Medos, às vezes, que vem da infância. Nossa, gente, tem todos os tipos de coisas aí envolvidas na parte emocional, né? Então, se você é. quiser dar uma olhadinha nisso também, ajuda bastante. Os resultados são muito positivos. Muito A legal. gente fica muito limitada ao obstetra e ao ginecologista, né? E esquece que, nossa, é muita coisa por trás. É muita coisa, é muito mais do que só ir na consulta com o obstetra e ginecologista. A gente não tem informação suficiente, acaba se perdendo no meio do caminho. É. E existem E os caminhos palpites, né? Os palpites, come isso, não faz aquilo. muito. Na gravidez eu não passei muito por isso, eu passei mais na amamentação, né? Ah, não, isso aí faz mal pro bebê, isso aí faz mal pro bebê. Eu falei, gente, mas eu comia que nem um pedreiro, assim, morria de fome, comia muito. E aí, quando eu comecei a cortar os alimentos, eu falei, mas e eu? Eu tenho fome, eu tenho vontade de comer. E aí que eu fui também buscar informação e vi que muita coisa não passa pro bebê, enfim. A gente vai falar disso numa outra live, viu, gente? Porque é um tema muito interessante, que eu sofri muito com isso, então é bom saber. Mas alimentação eu sou fanática, sou engenheira de alimentos, né? De formação, não sou Olha, que nutricionista. legal! Minha primeira formação é engenharia de alimentos. Engenheira que virou terapeuta. Pela maternidade. É uma história que eu tô contando ali no feed, tá? Quem quiser acompanhar minha trajetória. Mas eu sou fascinada por essa área. Eu acredito muito que a gente pode curar a humanidade
pela Uhum. boca, né? E as pessoas que me procuram, às vezes, com distúrbios alimentares, que vêm da emoção. O que você está comendo junto com o teu prato de comida? Né? Que É, emoção está ali presente? É a ansiedade, come vendo TV, come pensando nos problemas para resolver. Não está presente, né? Não está pensando, vai no mercado comprar bolacha, iogurte, assim, só carboidrato, só açúcares brancos. Gente, é assim, não quer comer? Não compra, porque se não tem em casa, não come. é verdade. Não compra. Não compra, exatamente. As meninas às vezes vão, nem levam minhas filhas no mercado. Agora que a gente compra tudo online, menos ainda, né? Mas a reeducação alimentar nossa vai influenciar também a dos nossos filhos, né? Muita gente Muito. fica de boca aberta, como minhas filhas preferem um prato de salada com vinagre do que comer um doce. Eu falei, pelo paladar que elas desenvolveram, né? E sabia, Mas, o paladar é desenvolvido desde a gestação, né? O que a gente olha, não come sabia. é o que a gente come. Todos os sabores vão para o líquido amniótico e é onde o bebê sente os sabores. Isso vai influenciar no paladar quando começa a introdução alimentar e na vida adulta. Nossa, é muito abrangente esse assunto, assim. Tudo que já começa na gestação. Tudo que eu tô fazendo agora na gestação, eu vou influenciar na vida adulta do meu filho. Então, se eu como muito McDonald's, a probabilidade do meu filho ter obesidade, ter diabetes na vida adulta é muito maior do que a grávida que come mais salada, que não come McDonald's. Um exemplo bem simples, assim, só para poder Uhum. entender. E isso na alimentação e na atividade física também. Mães que se exercitam durante a gestação tem, vai influenciar na saúde da vida adulta do feto, vamos dizer assim, do bebê, né? A Eu, probabilidade, a probabilidade de ter doenças na vida adulta é muito menor porque a mãe se exercitava durante a gestação. isso que eu li também, a respeito disso. Os riscos de câncer decaem muito para a mãe e para o filho. Muito legal, Muito. né? Pode dar para eles desde a gestação, né? É muita Sofrimento, responsabilidade, né, gente? Fala sério. muita, Eu muita. mudei até minhas panelas, menina. Quando descobri que estava grávida da minha primeira filha, eu cozinhava em panelas com teflon. Aí eu li que o teflon entra com edição. Mudei meu esmalte, mudei meus shampoos, nada com parabeno, mudei meus cremes. É muita coisa. A gente acha que não, mas influencia demais. Por isso que eu sempre falo assim, que não é fazendo só pra você, porque às vezes a gente entra nesse mundo, acaba ficando pensando, já que a gente pensa mais no bebê, então vamos pensar no bebê. O que que eu quero pro meu filho? Eu quero que o meu filho sofra com obesidade na adolescência? Eu quero que o meu filho tenha diabetes? Não, não quero, porque às vezes a mulher se anula tanto, né? Então tá, então já que vocês estão esquecendo de vocês, vamos pensar um pouco no bebê, vamos entrar nessa linha do bebê. Isso tudo vai influenciar na vida adulta do filho, pensa na introdução alimentar. Tanta mulher reclama da introdução alimentar, que é difícil, que a criança não quer comer. Tem mãe que fala, ai, meu filho só come iogurte. Mas quem é que tá dando iogurte? Quem é que tá comendo iogurte na frente dele? Tem tudo isso. Muito boa essa. Gostei, Camila. Tá ótimo. Aí tem uma última pergunta aqui. Se tem alguma coisa, olha só, a gente está falando do sono, né? Que ajude as mães que estão grávidas a dormirem melhor. Se tem algum tipo de alimentação ou restrição. Alimentação saudável. Eu sempre falo, cuidar com a alimentação na parte da noite, muito perto de dormir. Tem que respeitar o corpo, né? Não é para fazer uma dieta. Tá com fome, tá com fome. Mas assim, acho que a gestante, ela tem muito aquele negócio, já fica gestante e põe aquilo na cabeça. Nossa, eu tô gestante, já tô morrendo de fome. Acaba sendo uma coisa mais emocional e psicológica do que fisiológica. E a gente esquece de escutar o nosso corpo. Não tá com tanta fome assim. É mais um negócio psicológico e fisiológico, Muito boa né? essa observação, porque é a conexão, é a gente se reconectar com o Isso. nosso corpo realmente, saber qual é a necessidade, que muita gente não tem isso. E que a gente acaba com isso na infância, quando a gente fica, come mais uma colherada, mais É. um pouquinho, porque a gente está desrespeitando o que o corpo está dizendo para a criança que não quer mais, que ela já está satisfeita, não, mais uma Uhum. colheradinha. Né? Enfim, não vou entrar Come nesse. É mais, uma outra. come mais um pouquinho. Mas isso é muito sério. A gente acaba fazendo bastante. Então, essa parte da alimentação, respeitar o corpo, às vezes a gente acha que tá com muita fome. À noite,
o nosso corpo ele tende a desacelerar. Então, quanto mais comida eu botar, eu tô dando mais trabalho pro corpo e ele tá precisando descansar. A partir, geralmente, das 6, 7 horas, com na nossa produção de melatonina começa a ficar mais alta, o corpo começa a desacelerar, então a alimentação a partir da noite ela tem que ser mais leve. Não deixando de comer, está com fome, come. Como eu sempre falo, eu jantei umas 7 horas, que normalmente é o horário que eu janto. Mas se eu vou dormir às 10, às 11, eu tô com fome. Aí eu vou lá e vou comer um prato de macarrão, 5 colheres de arroz e feijão. Não, eu vou lá e como uma fruta. Vai saciar a minha fome e eu vou dormir. Agora, um arroz e feijão, eu tô dando. Ao invés de meu corpo descansar, ele vai estar trabalhando. Então, eu vou atrapalhar o meu sono. E atividade física, assim, muda totalmente a qualidade do sono. Totalmente. Cuidar com a atividade física. Cada corpo é um corpo, mas falando no geral, a atividade física, o ideal é ser feita durante o dia e não à noite, muito menos perto de dormir, né? Porque tem que relaxar o corpo.